Olá, tudo bem? Eu sou Patrick. Bem-vinda ao Consultor da Alma. A depressão, para ser resumida, é um desmoronamento do sistema energético psíquico. A sua psique é animada por uma energia psíquica que é unicamente dedicada ao sistema psíquico do ser humano. Ela não tem nada a ver com todo o resto do sistema energético do ser humano. Então, é um sistema bem peculiar, dedicado à psique do ser humano. E então, quando alguma pessoa entra em depressão, o que acontece é que esse sistema desmorona, seguinte que seja uma depressão assim forte ou muito forte, chega a ser o sistema totalmente bloqueado, destruído. O que faz que a pessoa tenha a sensação de viver numa espécie de estado de zombie, não tem mais energia para nada, não tem mais gosto para nada, mais vontade para nada, tudo se torna uma espécie de inferno. Então, tem dois elementos através da qual a depressão pode acontecer. A primeira é um evento repentino, por exemplo, uma morte, uma separação, uma perda do trabalho, por exemplo, que faz que a pessoa que até agora parecia firme, de repente desaba totalmente o seu sistema psíquico, desmorona e aí ela entra em depressão. Tem uma segunda possibilidade, que é uma situação tóxica para o sujeito, que permanece durante muito tempo, um longo prazo, às vezes anos, e que faz que a um certo momento, em algum momento, ele chegue num ponto de não retorno, num ponto limite, onde todo o seu sistema psíquico desmorona, e então, da mesma forma, ele vai entrar em depressão muito profunda. Vamos se perguntar, será que é uma doença física? E claro que não é uma doença física. A gente sabe que muitas pessoas têm problema físico, até muito sério, e nem por isso eles caem em depressão, né? A depressão é uma doença mental? Também ela não é. Infelizmente, a gente tem costume de muitas vezes acreditar que uma doença mental não seja, no sentido de dizer que são as funções mentais, as funções cerebral que pode disfuncionar. Assim, a gente vê muitas pessoas acreditar que é um problema religado às funções cerebrais. Na verdade, não é. Claro, as funções cerebrais têm seu papel dentro da depressão, mas a causa não tem nada a ver com as funções cerebrais. Então, na verdade, sobre o que a depressão atua, o que a depressão atinge que faz que as pessoas cheguem a viver um sofrimento tão forte. Na verdade, a depressão atinge o que a gente chama de alma. Pode soar um pouco estranho, porque a alma é um conceito bastante abstrato, mas factualmente o que atinge a depressão é a alma, e uma vez que a alma é atingida, tudo é atingido. Ou seja, as pessoas sofrem mentalmente, sofrem fisicamente. Por quê? Porque eles são atingidos no centro vital deles. O que chamamos a alma? Obviamente é uma coisa extremamente difícil a categorizar, é algo que escapa a todas as definições científicas, ela escapa tanto às definições científicas que finalmente uma grande parte da ciência hoje, infelizmente, chega a considerar que isso é uma espécie de mitologia, que a alma se resume na verdade nas funções cerebrais. Isso
não funciona. E então, quando você cai em depressão, se todo o seu ser é abalado, e a gente vê as pessoas cair literalmente e viver um sofrimento muito grande, ficar na cama, enfim, bom, ser acabado, né? Isso não é ligado à função cerebral nem à função física. As funções cerebral e física são atingidas, mas o centro atingido pela depressão, em primeiro lugar, é o que a gente chama de alma. O que seria a alma? Sem cair em definição ou pseudocientífica ou meio mística, vamos falar que a alma é a parte do homem que cria a energia psíquica. Simplesmente. Vamos simplesmente se limitar a isso. Eu não pretendo dar aqui uma definição certíssima, universal, mas o que a gente sabe, se a gente considera que a depressão é uma doença que atinge a alma, então a gente são obrigado a admitir que o que produz a energia psíquica do ser humano é justamente a alma, mesmo se a gente não consiga realmente saber o que é a alma. Não importa, né? E então, isso explica porque, uma vez que a alma é atingida, sendo o centro absoluto da vida do ser humano, tudo vai embora junto. A mente, o corpo, tudo é atingido. E por isso que as pessoas acabam ter sofrimento extremo e não ter mais capacidade de fazer mais nada na vida. Então, isso quer dizer duas coisas. A primeira, como eu acabei de falar, é que a alma é aquele que produz a energia psíquica do seu psiquismo, do ser humano. A segunda é que ela é a condição prévia de toda a saúde do ser humano, mente e corpo incluída. Ou seja, é impossível a um ser humano de sobreviver em plena saúde se a sua alma é atingindo uma forma ou de uma outra. Então, uma vez que a gente estabeleceu o postulado que a depressão é uma doença espiritual, vale a pena definir o que seria, o que é essa dimensão espiritual. A primeira coisa é que a gente pode dizer que o homem tem uma função corporal, uma função cerebral, mental, enfim, bom, tem uma grande quantidade de função e não há por que não considerar que ele não tem uma função espiritual. Claro que ele tem. A segunda coisa é que essa função espiritual ela é religada a uma essência que cada indivíduo tem, a sua própria essência, vamos falar, a sua semente, né? E que essa essência, essa semente é sagrada. Ou seja, a função espiritual, a parte espiritual do ser humano é finalmente uma parte que é religada à parte sagrada do ser humano, que é religada a algo que a gente considera como misterioso. Alguns acham de Deus, outros acham de... Não importa. Não importa as palavras, não importa as crenças. A realidade é que, de uma forma ou de uma outra, até mesmo as pessoas que são ateus, eu queria que seja bem claro que eu não estou falando de religião, mas sim da dimensão espiritual, então de espiritualidade. Qualquer ser humano, qualquer indivíduo contém em ele a sua própria essência, e essa essência sagrada ela precisa ser religada a uma dimensão superior a ele, uma dimensão transcendental que vai permitir ao ser humano de se desenvolver seguinte a sua própria essência. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, quando a gente fala isso, a gente quer dizer imediatamente que cada ser humano tem a sua essência própria, ou seja, que ele é único. Cada ser humano é único. Isso quer dizer que cada um de nós tem uma essência única. E, com certeza, isso é uma das razões por qual a essência de cada um de nós é absolutamente sagrada. E então, quando a gente falou isso,
a gente precisa dizer finalmente o que seria cuidar da sua função espiritual, cuidar da sua alma. Se a gente admite que a gente tem vários tipos de funções, todo mundo vai admitir que, por exemplo, a gente vai cuidar do nosso corpo. O que a gente faz para cuidar do nosso corpo? A gente vai na academia, a gente vai fazer esporte, a gente vai se alimentar de forma saudável para ter uma boa condição física. Da mesma forma, para a função mental, a gente vai fazer o quê? A gente vai treinar mentalmente, a gente vai estudar para que a nossa mente, da mesma forma, seja em boa condição. Isso, por exemplo, acontece com a memória. Para as pessoas que envelhecem, a gente sabe que treinar a memória faz que a função mental perdure muito mais tempo. E para a alma, o que a gente faz? Geralmente, quando a gente chega a esse nível da função espiritual do homem, a única coisa que a gente escuta é que a única coisa para cuidar da sua alma são as práticas religiosas. As práticas religiosas podem ser muito boas, qualquer seja a religião, isso não é o assunto, mas não tem só isso. Tem de entender que a dimensão espiritual do homem é religada a uma grande quantia de coisas que passa por vários tipos de atividades humana, né? E que então nos permite de bem entender o que é a função espiritual do ser humano. Por exemplo, a arte é uma forma de cuidar da dimensão espiritual do homem. A filosofia e toda a ciência humana, a filosofia principalmente, é uma forma de cuidar da sua alma. Prática tal como a meditação, o yoga, algumas formas, por exemplo, a arte marcial, são uma forma de cuidar da sua alma. Tem, na verdade, uma quantia enorme de prática que permite cuidar da sua alma, da sua espiritualidade, da sua essência. E qual é o objetivo dessas práticas? Isso que é muito importante. É sempre o mesmo. É desenvolver o ser humano, o indivíduo, seguinte à sua essência. Ou seja, cada um de nós, tendo uma essência singular e única, precisa, para viver harmoniosamente com si mesmo e com o mundo, desenvolver a sua essência, ou seja, crescer seguinte ao seu princípio fundador. Isso é a função espiritual. Tem uma multidão de formas de falar a respeito, mas eu acho que vocês entenderam. Cuidar da sua função espiritual é cuidar da sua semente, da sua essência, e entender que essa parte, que é a parte fundadora do nosso ser, é única para cada um de nós e ela é sagrada. Então, repetimos, se a depressão é uma doença espiritual, é uma doença que acontece devido a uma falta de cuidado da parte sagrada do indivíduo, do ser humano. Ou seja, quando você não cuida da sua parte sagrada, da sua essência, você arrisca de cair em depressão. Eu queria dar aqui alguns exemplos para que seja bem claro do que a gente fala quando a gente fala dessa função espiritual e da dimensão espiritual do ser humano e da alma. Muitas pessoas, por exemplo, parecem ter uma constituição muito firme, parecem ter uma vida super boa, e um dia eles perdem um ente querido, por exemplo, um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, e essas pessoas, de repente, caem numa depressão muito profunda, e não é apenas uma depressão passageira, que pode se entender, que pode fazer parte da normal, mas uma depressão de longo prazo, e às vezes eles nem saem mais. E então, isso é, por exemplo, um exemplo que aponta o fato que essas pessoas não cuidaram da sua essência, não cuidaram da sua parte sagrada, porque eles fundamentaram a sua vida não na sua parte sagrada, na sua essência, mas
em função de imperativo exterior a eles. Por exemplo, construir toda a vida dele em função de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma mulher, mas também tem muito outras coisas, por exemplo, de filho também, mas, por exemplo, tem outro exemplo, por exemplo, construir a vida dele em função de um imperativo profissional, social, familiar, ideológico, até mesmo religioso, e sem cuidar deles mesmos. E então, um dia, a coisa estoura e as pessoas adoecem profundamente, e não raramente em uma depressão passageira. São realmente, assim, um grande momento de abalo, e então toda a vida, toda a existência do sujeito é questionada de volta. Muito bem. E então, eu gostaria, uma vez que a gente explicou essas diferentes coisas, dizer que, finalmente, quando a gente afirma que a depressão é uma doença espiritual, isso é fundamentado em muita coisa. Não é uma fantasia, é realmente uma coisa que finalmente a gente verifica em todas as pessoas que têm depressão profunda. Claro, é absolutamente normal ter uma depressão de alguns dias, talvez alguns meses, quando a gente tem assim algo muito ruim que acontece na vida. Às vezes também pessoas vão ficar numa depressão um pouco longa, de um ano e meio, 2 anos, mas eles não são acabados. Eles vão sofrer, eles vão ter um luto difícil, mas eles conseguem sair, e mesmo durante esse luto, eles conseguem assumir a vida deles de uma certa forma, apesar das dificuldades. Tudo o que eu falei é quando as pessoas não saem, são as depressões profundas de longo prazo que demoram décadas, né? Enfim, esse vídeo que queria apresentar a minha visão, a natureza da depressão acaba aqui. Eu farei um outro vídeo onde eu vou propor um certo número de soluções que eu considero possivelmente eficientes para tratar a depressão, e eu convido você a visualizar. Esperando isso, muito obrigado pela escuta, um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau. Obrigado.